Olá, bom dia, doutora Cíntia. Bom dia a todo o grupo. Doutora Cíntia, é um prazer tê-la aqui conosco e eu espero que a sua participação seja bem esclarecedora entre nós, sanando muitas dúvidas, né? E já de antemão, assim, eu tenho uma pergunta fora aquelas que eu te passei, e se depois da conferência, depois de você responder todas as perguntas, se eu poderia incluir elas, ou de repente até na sua explicação, você de repente até explica essa pergunta que eu tenho aqui, tá bom? Então, bom dia a todos, daqui um pouco nós vamos começar a nossa conferência. Bom dia a todos, podemos iniciar os trabalhos, Marcos? Ok, tudo bem, então vamos lá. A primeira pergunta é da Daiane de Curitiba. Ela diz o seguinte: eu sou aposentada por invalidez atualmente, e se quiser voltar a trabalhar, como eu devo proceder? Bom, é o seguinte, a Daiane é aposentada por invalidez, então todas as pessoas que são aposentadas por invalidez não podem ter vínculos formais. Se porventura for reconhecido algum vínculo formal junto ao CPF da Daiane, ela corre o risco de perder a aposentadoria por invalidez. Então, todo cidadão que se aposenta por invalidez não pode exercer vínculo formal, não pode mais ter a sua carteira de trabalho assinada, não pode recolher junto ao INSS, porque a aposentadoria por invalidez, como o próprio nome diz, significa que a pessoa está inapta ao trabalho. Então, se ela tiver como exercer alguma outra profissão, né, que não seja a profissão pela qual foi analisada da aposentadoria dela, o recurso para que ela, vamos dizer assim, complemente a sua renda ou para que ela ocupe o seu tempo exercendo outra atividade, são trabalhos informais, né? Porque qualquer vínculo formal reconhecido pelo Estado faz com que ela perca a aposentadoria por invalidez. Não só a assinatura da carteira de trabalho. Se porventura ela abrir um CNPJ como microempresário, como profissional autônomo, ela corre o risco de perder a sua aposentadoria por invalidez. Ok. Bom, o Evandro, ele pergunta o seguinte, ele diz assim, olha, estou aposentado desde o ano 2000 por invalidez pela CMT, nunca me chamaram para revisão de benefícios. São 17 anos que ele tem de aposentadoria e ele tem 55 anos de idade. Ele pergunta, isso me dá um direito adquirido? A partir do momento que é concedida pela Previdência Social a aposentadoria por invalidez, desde que sejam cumpridos todos os requisitos legais, né? Quando eu digo requisitos legais, é desde que não haja fraude, manipulação do processo, a aposentadoria por invalidez é um direito adquirido. Então, não há revisão de aposentadoria por invalidez. O que, na verdade, o INSS pode requerer junto ao Evandro, é que ele faça comprovação de vida, né? Se houver procurador, no caso dele, né? Que o procurador vá até o INSS, atualização de endereço também junto ao INSS, só que a partir do momento que se concede, que sai a carta de concessão da aposentadoria por invalidez, esse direito já é um direito adquirido ao cidadão. E a Constituição é clara, né? A lei não prejudica o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Ok, doutora. Uma outra pergunta é da Geni. Ela diz assim, eu sou aposentada por invalidez, fazem 6 anos, e eu gostaria de saber se há possibilidade de eu entrar nesse pente fino que o INSS está fazendo. Ela diz que tem 53 anos. Na verdade, o pente fino que o INSS, né, está promovendo é com relação a auxílio doença.
que é diferente da aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença, ele é um benefício transitório e que pode ser revisto a qualquer tempo. Então, normalmente, esse pente fino está convocando as pessoas que estão sendo beneficiadas atualmente com o auxílio-doença, né? Porque o auxílio-doença, ele vem antes da aposentadoria por invalidez. Primeiro você recebe o auxílio-doença, quando você está incapacitado temporariamente ao trabalho, você recebe o auxílio-doença. Quando o perito da Previdência Social entende que você está incapacitado totalmente ao trabalho, em caráter irreversível, é que é concedida a aposentadoria por invalidez. Então, agora está acontecendo o pente fino para quem recebe o auxílio-doença. Pode ser que em alguns casos de aposentadoria por invalidez, o INSS convoque essa pessoa, mas para fazer atualização de cadastro. Né? Atualização de cadastro é atualização de endereço, prova de vida, essas outras questões que eu já respondi na pergunta anterior. Agora, normalmente, esse pente fino ocorre para as pessoas beneficiadas do auxílio-doença, não da aposentadoria por invalidez. E com pessoas que tenham menos de 60 anos. As pessoas que têm mais de 60 anos estão caracterizadas no Estatuto do Idoso, né? E normalmente no Estatuto do Idoso não se exige que esse comparecimento ao INSS para o pente fino, somente para a atualização de endereço e prova de vida. Certo, doutora. Uma outra pergunta é da Manuele, de Corumbá, Mato Grosso. Ela diz assim: gostaria de saber mais sobre os direitos dos portadores de CMT, sobre vagas especiais para deficiente, sobre as leis do trabalho, concurso. Ela diz assim também: como ficar na fila preferencial, se existe algo que pode nos respaldar a isso, já que às vezes, aparentemente, nós não temos nada. Normalmente, os municípios têm lei específica para portadores de necessidades especiais no que se refere a vagas, né, de estacionamento no trânsito. Então, através da lei municipal que regulamenta o órgão específico no município, com um laudo, o portador de necessidade especial, no caso de vocês, tem que ter o laudo com o CID da CMT, né? Com esse laudo, vocês vão ter uma carteirinha, é como se fosse uma carteirinha que o município expede, e o respectivo adesivo para se colocar no carro, né? Vocês têm que unir esses dois documentos. Só o adesivo no carro não é suficiente para garantir, né, esse direito de portador de necessidade especial. Tem que colar o adesivo no veículo e ir ao órgão municipal competente com o respectivo laudo e CID da CMT, para que vocês consigam essa carteirinha para terem a condição de portador de necessidade especial. Então, o município regulamenta, né, a lei referente ao portador de necessidade especial mediante órgão próprio. Então, cada um no seu município procura a prefeitura e na prefeitura eles vão informar qual é o órgão que expede, né, essa carteirinha e concede o adesivo do carro para que sejam garantidas as vagas, né, especiais, né, para portador de necessidade especial a vocês. Agora, quanto às vagas para concursos públicos ou vaga de trabalho, a lei é federal. As empresas têm que cumprir um percentual mínimo, né, referente às vagas para portadores de necessidades especiais. E vocês, diante do laudo apresentado, cada caso é um caso, conseguem competir, né, participar do processo seletivo referente a essas vagas para portadores de necessidades especiais, tanto
em trabalho formal em empresa privada, quanto em concursos públicos. No próprio concurso público, o edital prevê o número de vagas para portadores de necessidades especiais. E você vai garantir o direito de competir a essa vaga com o laudo, relatório médico, com o CID, né, da doença, tudo certinho, tudo bem explicado, o CID da doença, as suas limitações, as condições que você precisa para participar desse processo seletivo, entre outras questões. Para complementar, uma dúvida assim, bastante corriqueira, que eu sempre respondo aqui para alguns amigos. Essa carteirinha que é tirada no município da residência do portador de necessidade especial, vale para outro município ou para outro estado? Vale. E ressaltando que não basta que a sua carteirinha fique dentro da bolsa. Assim que você estaciona o carro, você vai estar com um adesivo no carro de portador de necessidade especial e essa carteirinha tem que ficar no painel para que o agente de trânsito fiscalizador possa realmente ver que você tem a carteirinha de portador de necessidade especial. Então, só o adesivo não é suficiente. Se o portador de necessidade especial não coloca essa carteirinha do lado de dentro no painel do carro para que o agente de trânsito possa conferir, ele poderá ser multado ao estacionar na vaga de portador de necessidade especial. Outra questão muito comum também é a questão de o portador de necessidade especial empresta o carro ao seu filho, à sua esposa ou ao seu marido, a algum membro da família ou a um amigo. Se o portador de necessidade especial não estiver no veículo e o agente de trânsito perceber, ele também poderá emitir o auto de infração de multa, porque essas vagas são exclusivas ao portador de necessidade especial que esteja no carro. Então, se eu emprestei o meu carro e a minha carteirinha ao meu amigo, ele não poderá utilizar da vaga de portador de necessidade especial, porque essa carteirinha ela é pessoal e intransferível, porque ela é ligada à condição do cidadão portador de necessidade especial. E pode ser que o agente de trânsito fiscalizador perceba que o portador de necessidade especial não está no veículo. Então, a carteirinha e o adesivo sem a presença do portador de necessidade especial não resolve essa questão. Eu vou passar para outra pergunta, que é a respeito da questão das filas de banco, como que pode ser respaldado. Ok, doutora, muito esclarecedor a sua resposta. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da Kedma, do Recife. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se o portador de ICMT tem direito à aposentadoria. Se tem direito também à isenção de imposto de renda. E quais os direitos dos portadores de ICMT? Esta é uma pergunta. Tem uma outra pergunta que eu talvez já vou emendar nessa. Se o militar tem direito à transferência para o local de origem por necessidades emocionais, já que a doença evoluiu devido ao estresse. Se o militar tem direito à transferência para o local de origem. São duas perguntas da Kedma do Recife. Marco, eu vou continuar na pergunta da Manuele, depois nós passamos à pergunta da Kedma, a respeito de como ficar na fila preferencial. Algo pode nos respaldar, já que às vezes pessoas podem nos olhar e pensar que não temos nada, aparentemente? Respondendo ainda a pergunta da Manuele. É o seguinte, Manuele, infelizmente, essa questão do espaço compreendido ao portador de necessidade especial no Brasil é uma questão que precisa ser culturalmente superada. No Brasil, nós enfrentamos muitos problemas no que diz respeito à execução
das leis, a execução da legislação vigente. A lei existe, mas para se fazer cumprir é um outro capítulo, como eu sempre costumo dizer. Então, o que acontece? O interessante é você tirar essa carteirinha de portador de necessidade especial, vamos dizer assim, um recurso alternativo, que eu sempre instruo aos meus clientes, aos meus amigos, ainda que você não tenha veículo, com essa carteirinha, você vai ter vamos dizer assim, essa execução, né, da lei que te dá prioridade como portador de necessidade especial, ainda que não seja uma necessidade aparente. Como a doença, né, que é a CMT, ela é uma doença rara, uma doença que normalmente não se manifesta aparentemente, porque vocês sofrem muitas dores, vocês têm que estar documentado. Na verdade, não teria essa necessidade, mas como nós ainda enfrentamos esse problema cultural, o interessante é que tire essa carteirinha, para quando você estiver na preferencial da fila bancária, por exemplo, né, que é o que acontece comumente, você possa se respaldar e sempre andar com o seu laudo médico, né? Porque esse laudo médico é a confirmação de que você é portador, né, de uma doença que te dá esse benefício de ser especial. E assim, aproveitar dos benefícios, né, se valer, na verdade, dos benefícios que a lei prevê. Quanto à pergunta da Kedma, Marco, portador de CMT tem direito à aposentadoria? Sim, o portador de CMT tem direito à aposentadoria, ainda que a CMT não esteja elencada, né, na Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 1991, o portador de CMT tem direito sim à aposentadoria. Se ele preencher as condições, né, do INSS, que é estar na condição de segurado, né? Não ter passado a contribuir depois que descobriu a doença, que é o caso de doença pré-existente. Então, tem que ser cumpridos alguns requisitos administrativos e legais. Embora a CMT não esteja elencada na lei já mencionada, que é a Lei dos Planos de Benefício da Previdência, são elencadas algumas doenças como a hanseníase, como a AIDS, né, outras doenças degenerativas, só que essas doenças são apenas exemplificativas, não são um rol taxativo. Então, o que não impede da CMT estar, né, vinculada ao rol de doenças previstas, né, nos planos de benefícios da Previdência Social. Entretanto, além, né, da doença, tem que ser cumpridos outros requisitos, que são os requisitos administrativos e legais, como tempo de contribuição, né, condição de segurado, tem todas outras questões que também têm que ser consideradas para que seja concedida a aposentadoria por invalidez por motivo de CMT. Então, não é simplesmente, olha, eu sou portador de CMT, tenho um laudo médico com o CID, eu vou ao INSS. Não. Além da questão do relatório médico comprovando a doença, nós temos que analisar uma série de condições administrativas e legais. Por isso, necessária a consultoria jurídica. A outra questão da Kedma é referente à isenção de imposto de renda. Ao portador de CMT. A Lei 7.713, de 1998, dispõe sobre a isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria. Então, depois que, né, o CMT consegue se aposentar por invalidez, ele vai ter direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, ok? Já vinculada à Lei 7.713 de 1998.
Quanto ao militar, se o militar tem direito à transferência para o local de origem, é necessário ressaltar que a justiça militar tem questões próprias, questões de regimento interno próprio. Então, tem que ser analisado caso a caso. Eu não sou especialista em justiça militar, me sinto muito à vontade para dizer, porque é uma justiça especializada, mas com certeza a justiça militar tem junta médica própria que vai analisar a questão do militar que tem, né, esses problemas de saúde, seja físico, seja emocional, para ver a questão da transferência dele. Mas essa questão tem que ser analisada pela junta médica militar e analisada juntamente com o regimento interno e com a lei própria, né, dos militares. Ok, doutora. Temos mais uma pergunta, e essa é da Regina, de Fortaleza. Ela diz o seguinte: como mudei de endereço e estado, passarei por nova perícia, mesmo já estando aposentada por validez? Não, a Regina, o que pode acontecer com ela é ter que comprovar, né, essa mudança de endereço em atualização de cadastro. Normalmente, as pessoas com mais de 60 anos que são aposentadas por invalidez não passam por nova perícia, porque a aposentadoria, como já dito anteriormente, é um direito adquirido, diferentemente do auxílio-doença. O que pode acontecer é alguma sindicância sobre o processo, mas aí já é uma outra questão. Normalmente, o INSS pode convocá-la para fazer prova de vida e atualização do endereço. Isso não quer dizer que o fato de ela ter mudado o domicílio junto ao INSS que ela vá passar por nova perícia, não. É uma outra questão. O que pode acontecer é prova de vida e atualização de endereço. Ok, doutora. Mais uma pergunta. Essa pergunta é do Marcos. Sou pastor, contribuo com o INSS. Antes trabalhei com registro em carteira por mais de 20 anos. E eu gostaria de saber se eu me aposentar por invalidez, eu poderia continuar como pastor, visto que eu não tenho vínculo empregatícios com a igreja. Não recebo salário, recebo côngruas ou prebenda pastorais, e pastor não é considerado uma profissão. Então a pergunta é se haveria possibilidade, mesmo aposentado, dar continuidade ao, digamos, exercício espiritual na igreja. Vale ressaltar, Marcos, o seguinte: toda pessoa que se aposenta por invalidez, ela não pode ter vínculo formal com nenhuma instituição. A legislação é clara de que, se você se aposenta por invalidez, é porque você está incapacitado total e permanentemente ao trabalho. Embora o exercício, né, da função de pastor, né, não seja tido como vínculo empregatício e nem esteja elencado no rol de profissões, qualquer vínculo formal que você tiver em sendo aposentado por invalidez pode gerar uma interpretação pelo Estado de que você está apto a determinadas funções. E aí você pode incidir, né, na perca da sua aposentadoria por invalidez. E a partir do momento que você se aposenta por invalidez, não é um desperdício você continuar contribuindo, porque não existem duas aposentadorias por invalidez. Ela é uma só. E a partir do momento que você se aposenta, não há necessidade de continuar contribuindo. Ok, doutora. Mais uma pergunta. Essa pergunta é da Letícia. A Letícia quer saber se perde o auxílio-doença se tirar a CNH especial para aquisição de veículos com desconto. Essa pergunta da Letícia é uma pergunta muito interessante e muito comum. É o seguinte: não
perde o auxílio doença se o portador de necessidade especial tirar a carteira de habilitação especial para aquisição de veículos com descontos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vejo alguns colegas dando esse tipo de instrução por falta de conhecimento e eu tenho que esclarecer a vocês que podem tirar a CNH especial, devem utilizar dos benefícios que a legislação federal concedem aos portadores de necessidade especial. Não perde. Quem tem carteira nacional de habilitação como portador de necessidade especial, não perde o auxílio doença, não perde a aposentadoria por invalidez. É um direito concedido ao portador de necessidade especial de ter o seu veículo adequado às suas necessidades, mediante a regulamentação através da Carteira Nacional de Habilitação Especial. E tirando essa carteira nacional de habilitação especial, o portador de necessidade especial vai conseguir adquirir o seu veículo com isenção de impostos, isenção do imposto federal, que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, com isenção do imposto estadual, que é o ICMS, com isenção, em alguns casos, do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e ainda com a isenção, dependendo da regulamentação de cada estado, aqui no estado de Goiás, onde eu resido, o ano passado foi regulamentada a lei que diz que o portador de necessidade especial habilitado tem direito à isenção do IPVA, que é o imposto anual pago sobre veículos automotores, além do portador de necessidade especial que tem a CNH, aquele portador de necessidade especial que não é condutor, que não tem CNH e que precisa que alguém da família dirija por ele, ele também vai ter o direito à isenção do imposto sobre veículos automotores, que é o IPVA, diante da situação dele, que foi uma conquista que nós tivemos aqui no estado de Goiás o ano passado, porque a pessoa especial que não tinha, desculpe, em continuação, a pessoa especial que não tinha CNH, de portador de necessidade especial, ela poderia comprar o carro com a isenção dos impostos federais, e estaduais. Entretanto, o IPVA tinha que ser pago, que é o imposto sobre veículo automotor. Com a sanção dessa lei estadual, hoje, os portadores de necessidades especiais, inclusive crianças, os pais que têm filhos portadores de necessidades especiais e que compram veículos automotores no nome dos filhos, também têm direito à isenção do IPVA. Agora, essa isenção de IPVA para para portador de necessidade especial não condutor, depende da regulamentação de cada estado. Ok, doutora. Aquelas perguntas que eu passei de antemão para você, essas perguntas se encerraram. Tem algumas perguntas novas que me mandaram aqui. Algumas já tem a ver com algumas respostas que a doutora já deu. Por exemplo, como reagir quando se está na fila e alguém, assim, de forma abrupta, lhe tira da fila, você sendo portador de CMT, mas não tendo como provar isso, como reagir? O que fazer mediante a isso? Como já dito anteriormente, é muito comum nas filas bancárias, o portador de CMT pega a senha preferencial, de atendimento preferencial, como portador de necessidade especial, e o cidadão ao lado fica reparando para ver se ele realmente tem necessidade especial. Como esse problema é cultural, o brasileiro tem essa cultura de que é portador de necessidade especial somente quem tem deficiência física aparente, o que é um erro gravíssimo.
né? Às vezes, pessoas que não têm deficiência física aparente têm fortes dores, né? São problemas internos, impossíveis de se detectar sob os olhos do senso comum. Então, o que fazer? A par do constrangimento emocional, né, que temos todos que nos unir contra esse preconceito, contra esse constrangimento emocional, que as pessoas portadoras de necessidades especiais sofrem, né, de necessidades especiais não aparentes, digo, é sempre ter o laudo médico consigo, na bolsa, para provar que é portador de necessidade especial e pedir para que o seu médico, junto a esse relatório, além do CID da doença, escreva que você é portador de necessidade especial, né, se for o seu caso, e tentar entrar em contato, como eu disse anteriormente, com o município, o órgão municipal, para que você, independente de ter veículo automotor, independente de você ter um carro, você também tire a carteirinha, porque é uma maneira uma alternativa de se documentar a sua necessidade especial. Essa é a minha sugestão, já que esse problema é cultural, né? No Brasil, na verdade, a gente tem que provar o tempo todo, na condição de especial, que somos especiais para se valer direitos, ao contrário dos países desenvolvidos. Então, essa alternativa do laudo médico e de ir junto ao órgão municipal da sua cidade, que dispõe dessa credencial para veículos automotores aos portadores de necessidade especial, é uma alternativa, né? E, além disso, entrar em contato com o gerente, né? Se você estiver no banco, o gerente de relacionamento do banco, para explicar o que está acontecendo, para evitar esse constrangimento, porque é o gerente, o administrador, o gestor do estabelecimento que você estiver na fila, que vai organizar e dirimir essa situação. Ok, doutora. A Fabiana de Piracicaba, ela pergunta o seguinte, ela diz, olha, eu tenho 19 anos de contribuição, se fosse para pedir minha aposentadoria por doença, qual o caminho a seguir? E se aposentasse, como ficaria o valor do benefício? O caso da Fabiana, já que ela tem 19 anos de contribuição, ela já se insere, né, na condição de segurada do INSS, porque ela já tem tempo suficiente de contribuição. A questão que ela tem que marcar uma perícia, né, para requerimento da aposentadoria ou do auxílio-doença. Normalmente eles vão marcar para ela essa perícia e ela vai ser designada primeiro ao auxílio-doença, se detectado pelo perito médico do INSS que ela preenche os requisitos para recebimento do auxílio-doença. Ela vai ligar no 135, ela não precisa sair nem da casa dela para poder marcar esse agendamento de perícia e requerimento do auxílio-doença, se ela já não estiver de auxílio. Se ela estiver de auxílio-doença, naturalmente, pelo processo administrativo, o INSS vai designando as próximas datas de perícias subsequentes. No caso dela, se ela ainda está na condição só de contribuinte, ela vai ligar no 135 e vai agendar, e levando sempre todos os laudos médicos e todos os exames que ela tiver para fazer prova concreta da doença. E assim ela vai junto ao INSS fazendo os requerimentos, participando, né, comparecendo às perícias em data designada e local designado pelo INSS, para estar conseguindo 19 anos de contribuição. Já é o tempo suficiente para que ela tenha a condição, preencha a condição de segurada. Em que pese, no caso de aposentadoria por invalidez de doença que não seja pré-existente à data da contribuição, no caso de aposentadoria por invalidez, não é necessário 15 anos de contribuição, né, que é o número base do INSS. É necessário apenas 12 contribuições para que se esteja na condição
de segurado, 12 contribuições, o que corresponde a 1 ano. Ok, doutora, mais uma pergunta. A Lilica de São Paulo, ela pergunta o seguinte: minha tia tem CMT, está com 63 anos, recebe auxílio-doença adquirido através de advogado. Ela nunca trabalhou e está sujeito à suspensão do benefício, pois o filho dela trabalha. Ela gostaria de saber por que ela não tem direito à aposentadoria por invalidez. Por que ela não consegue se aposentar? No caso dela, tem que ser analisada uma série de condições, né? Se porventura ela está recebendo a Lei Orgânica de Assistência Social, que é um benefício do governo, né, para pessoas que não contribuíram e que, na verdade, têm deficiência e precisam de auxílio do governo por estar em condições de não poder prover a própria subsistência. Então, se ela recebe pela Lei Orgânica de Assistência Social, ela não recebe aposentadoria, que na maioria das vezes as pessoas confundem, porque essa Lei Orgânica de Assistência Social também é paga pela Previdência Social, mas não se chama aposentadoria nem auxílio-doença, se chama assistência social. É diferente, tem que ver qual é, né? Nós temos que analisar qual é o caso da tia dela. Se ela recebe Lei Orgânica de Assistência Social, o que eu creio que deva ser, já que ela nunca contribuiu, porque essa lei orgânica é específica para as pessoas de assistência social, né? Desculpe, Lei Orgânica de Assistência Social é específica para as pessoas que nunca contribuíram com o INSS e que chegam numa fase da vida em que não conseguem prover a própria subsistência, a família não tem renda superior a um salário mínimo, e aí essa pessoa é beneficiada pela Lei Orgânica de Assistência Social, o que é o caso dela. Então, isso não é aposentadoria por invalidez, é um auxílio do governo às pessoas que têm problemas de saúde, que são portadores de necessidades especiais comprovadas e que recebem mensalmente. É um benefício, inclusive, que não tem, por exemplo, o 13º salário, que é concedido nas aposentadorias por invalidez. É um benefício mensal. Ele não tem nem o 13º salário para pessoas que nunca contribuíram. Ela não vai ter direito de se aposentar, como se fala o termo técnico, porque na verdade ela nunca contribuiu. Esse é um benefício assistencial e não um benefício de aposentadoria. Ok, doutora, esse último áudio seu eu não consegui ouvir. Então, talvez você já tenha respondido essa pergunta que eu vou fazer. Quem nunca contribuiu com o INSS tem algum direito à aposentadoria ou ajuda do governo? Exatamente, no áudio anterior a gente estava falando sobre esse tema. Vou esclarecer de uma forma mais simples para que todos possam compreender de igual forma. Olha só, nós temos uma lei que se chama Lei do Benefício de Assistência Social ao Idoso e ao Deficiente. Essa lei prevê que as pessoas que nunca contribuíram ao INSS, tecnicamente a gente diz que não faz parte do regime jurídico da Previdência Social. Então ela nunca contribuiu, mas ela completou 65 anos de idade, não tem como prover a própria sobrevivência, porque ela não tem nenhuma renda e não teve condições de se aposentar porque ela nunca contribuiu, ressaltando que o termo não é aposentadoria. A gente, no senso comum, se fala erroneamente. Se aposenta quem já contribuiu para o INSS e preenche as condições. Essa lei é um benefício de assistência social previsto legislativamente a favor do idoso e do deficiente, do portador de necessidade especial que não tem condição de prover a sua subsistência, que tem que preencher alguns requisitos.
O idoso tem que ter no mínimo 65 anos, que é o que a lei diz, que vai ter direito ao benefício da assistência social com no mínimo 65 anos, e que a renda per capita da família não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho que contar os membros da família, quantas pessoas residem na mesma casa, somar a renda de todos e dividir por cada pessoa. Se esse resultado final não for superior a 1/4 do salário mínimo, aí sim o idoso que nunca contribuiu com o INSS vai ser beneficiado pela Lei de Assistência Social a partir dos 65 anos de idade, e desde que a renda per capita familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo, a 25% do salário mínimo. Então, a pessoa que não contribuiu com o INSS, não faz parte do regime jurídico do INSS, se for idosa, tem que completar 65 anos e fazer a conta da renda per capita para não ser superior a 1/4 do salário mínimo, 25% do salário mínimo. Se a renda for superior, ela não preenche os requisitos, em que pese ela ter a idade de 65 anos. Isso é o caso do idoso. Essa lei também prevê em favor do deficiente. O deficiente que nunca contribuiu para o INSS, né? Ele não faz parte do regime jurídico do INSS, também se beneficia da Lei Orgânica de Assistência Social, desde que ele comprove a sua deficiência mediante relatório médico, né? E exames, junto à perícia médica do INSS, e que a sua renda familiar também não seja renda familiar per capita, por cabeça, por membro da família, não seja superior a 1/4 do salário mínimo. E no caso do deficiente, do portador de necessidade especial, não tem o requisito da idade, é o requisito da condição de portador de necessidade especial. Só que tem que acumular a condição de portador de necessidade especial e a renda por membro da família não ser superior a 25% do salário mínimo. Ok? Então, resumindo, quem não contribui para o INSS tem direito à Lei Orgânica de Assistência Social, que é o direito a um salário mínimo mensal? Tem, mesmo não tendo contribuído, desde que preencha o requisito de ser portador de necessidade especial e que a renda per capita não seja superior, né, da família dele, que reside no mesmo ambiente, vamos dizer assim, não seja superior a 25% do salário mínimo. Muito bom, doutora, muito esclarecedor. Bom, da minha parte, encerrou as perguntas. As que eu recebi aqui já foram todas. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, a sua disposição em estar participando do grupo. Realmente, eu acredito que a sua participação ela foi bem pontual, bem esclarecedora, e acredito que ajudou a todos nós aqui, né? Acho que conseguiu sanar as dúvidas que nós tínhamos em relação ao direito dos portadores de ICMT. Mais uma vez, em nome do grupo, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação. Espero poder contar com você em outras oportunidades, à medida que for surgindo alguma dúvida em relação ao direito dos deficientes. Nós gostaríamos de tê-la novamente aqui conosco. Então, assim, muito obrigado, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marco, a oportunidade de estar compartilhando conhecimento com vocês, porque o conhecimento guardado é um conhecimento inócuo, né? O conhecimento ele precisa ser disseminado.
Desde os 21 anos de idade eu sou professora universitária e sou muito feliz por isso, por poder compartilhar conhecimento, especialmente com pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive de me aprimorar, de estudar, de dedicar. Então, eu que agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição do grupo de vocês. Parabenizo a todos vocês, participantes do grupo, a você, a Nalu, a Ponina, algumas eu conheci em Goiânia, no dia da visita do Dr. Wilson lá, a Marina, né, minha mãe, que é uma pessoa muito atuante, que adora participar e voluntariamente de tudo que se refira à disseminação do conhecimento, né? Então, agradeço muito e estou à disposição de vocês. Assim que tivermos uma nova oportunidade, marcaremos uma nova conferência. Um abraço.